Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História do 8º ano. Nós estamos na semana 6. Meu nome é Rander, eu estarei aqui junto com vocês. O tema dessa aula será Independências na América Espanhola. Caro estudante, nesta semana você estudará sobre as independências na América Espanhola. Nas atividades, você deverá ser capaz de diferenciar o processo de independência dos países latino-americanos, identificar algumas lideranças que auxiliaram nesse processo e destacar as mudanças ocorridas nos países após a independência. Ao colonizar a América, os espanhóis adotaram uma estratégia diferente dos demais colonizadores. Por terem sido os primeiros a chegar na América, acabaram conquistando um território maior, que vai do México à América do Norte, até a Argentina, na América do Sul. Para dar conta desse imenso território, os espanhóis preferiram dividir as conquistas em capitanias e vice-reinos, mas no século XIX, essas colônias exigiram suas independências. As colônias espanholas tinham uma hierarquia definida. No topo dessa hierarquia estavam os chapetones, colonos que haviam nascido na Espanha e ocupavam cargos públicos administrativos, religiosos e militares importantes, além de possuir extensos lotes de terras com minas e fazendas. Abaixo deles estavam os crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos na América. Eles também tinham muitas terras e eram influentes no comércio, mas por terem nascido na colônia, não podiam ocupar cargos públicos importantes, tendo menos poder político. Havia também os mestiços, grande maioria da população, que eram descendentes de índios com espanhóis e tinham vidas mais simples, trabalhando na maioria das vezes no campo. Outra grande parcela das sociedades na América eram os índios, que foram usados muitas vezes como trabalho escravizado. Era comum que os crioulos fossem estudar na Europa, pois era um sinal de prestígio para as famílias que eles fossem ensinados nas maiores universidades europeias. Foi nesse contato que muitos deles tiveram acesso ao pensamento iluminista, que defendia a liberdade e a igualdade entre todos os cidadãos. Essa nova filosofia influenciou as elites crioulas, que começaram a planejar a adoção dessas ideias na América. Aliado a esse desejo, outros 3 grandes movimentos os inflamaram. Primeiro, a independência dos Estados Unidos em 1776, que abriu caminho para as outras independências. Segundo, a independência do Haiti, em 1791, que ocorreu por um levante de população negra escravizada contra seus colonos franceses. Terceiro, a invasão de Napoleão Bonaparte na Espanha, em 1814, que enfraqueceu o poder do rei Fernando VII e deixou o caminho livre para as independências. Influenciados por todos esses acontecimentos, a elite crioula passou a se movimentar contra o pacto colonial, que obrigava as colônias a venderem e comprarem somente da Espanha. Ainda no século XVIII, alguns levantes já se iniciavam. Em 1780, o líder indígena Tupac Amaru II, herdeiro do Império Inca, organizou uma revolta no Peru contra a coroa espanhola, mas foi capturado e executado. No Chile e na Venezuela, também houve movimentos com o mesmo fim. No México, o processo de independência foi longo e se iniciou com o padre Miguel Hidalgo, que em 1810 convocou índios e mestiços a marchar para a cidade do México, mas acabou sendo preso e executado por traição. Em 1812, José Maria Morelos assumiu a liderança do movimento popular, mas conflitos internos de interesse fizeram com que o movimento fracassasse. Após as 2 investidas populares, o crioulo Agustín de Iturbe criou o Plano Iguala,
que deixaria os crioulos com o mesmo poder que os chapetones e transformaria o México em um país independente. Em 1821, o país se emancipa com o Tratado de Córdoba e Iturbe, se torna imperador, mas devido a problemas internos, ele abdica do trono e em 1824 há uma eleição que escolhe o crioulo Guadalupe Vitória como seu primeiro presidente, tornando-se assim uma república. Na América do Sul, as rebeliões contaram com a liderança dos crioulos desde o início. Dois grandes líderes tiveram importância fundamental. O primeiro foi Simón Bolívar, que pretendia criar uma América Latina forte através do pan-americanismo. Seu principal desejo era a união das colônias contra a Espanha, mas também contra o domínio dos Estados Unidos sobre o restante da América. Nascido em Caracas, ele liderou o exército e viajou para os países vizinhos, ajudando na independência da Venezuela, Colômbia e Equador. Seu nome é reverenciado na América Latina por pregar a união das nações contra o domínio imperialista, tanto que existe aeroporto, time de futebol, moeda e até país com o nome em sua homenagem, a Bolívia. Outro grande líder político crioulo argentino foi José de San Martín, que atuou mais ao sul, ajudando nas independências da Argentina, Chile e Peru. Organizou marchas nesses três países e conquistou os territórios para os colonos. Martim e Bolívar se encontraram em Guayaquil, em 1822. Fizeram acordos para derrotar os espanhóis e conseguiram conquistar suas independências. A partir das independências hispano-americanas, os países recém-criados passaram a ser governados pela elite crioula. Dessa forma, mesmo que estivessem livres do domínio espanhol, a hierarquia social permaneceu, mantendo a elite branca no poder e os mestiços e indígenas submissos a eles. Outra consequência foi a fragmentação das colônias, que, apesar da tentativa de Simão Bolívar, se mantiveram separadas. Somente no final do século XX e início do século XXI foi que as lideranças mestiças e indígenas passaram a ocupar a presidência, como foi o caso da Bolívia, com o presidente Evo Morales, e a Venezuela com Hugo Chávez, que tentaram reavivar o sonho de Bolívar em uma América unida. Uma curiosidade é que a Taça Libertadores da América leva esse nome em homenagem a Simón Bolívar, a San Martín e ao imperador Dom Pedro I, que são considerados libertadores da América. Então, por isso que tem essa taça, né, esse campeonato, em homenagem a esses grandes libertadores. Vamos para as atividades. Com base no texto acima e em seus estudos, responda às questões a seguir. Explique a diferença entre chapetones e crioulos. Os chapetones eram a elite espanhola que tinham vários privilégios aqui nas colônias da América. Os crioulos eram a elite que havia nascido aqui nas Américas. Não possuíam privilégios, como grandes cargos. A diferença é que os chapetones eram espanhóis de nascimento e os crioulos eram descendentes dos espanhóis que haviam nascido aqui. Identifique os fatores que favoreceram as independências na América Espanhola. As ideias iluministas, a opressão estabelecida pelas coroas europeias e o surgimento de sentimentos nacionalistas nas colônias, como o caso da independência dos Estados Unidos. Sobre a hierarquia das colônias espanholas, faça o que se pede. Letra A, organize de acordo com a hierarquia adotada na América Espanhola. Então, vamos do topo para a base. Do topo para a base fica assim: chapetones, crioulos, mestiços
e indígenas escravizados. Letra B, analise por que eles se organizavam dessa maneira. Essa organização é uma imposição da Espanha que dominava essas colônias. Portanto, a elite espanhola é quem governa. Essa distribuição era justa? Obviamente que não, porque ela servia a uma administração espanhola. Número 4. Analise a participação de Simão Bolívar e José de San Martín nas independências da América Espanhola. Bolívar foi político e militar venezuelano que atuou de forma decisiva no processo da independência da América Espanhola. Foi de grande importância para as independências da Colômbia, Panamá, Peru, Equador, Venezuela e Bolívia, que leva o seu nome. San Martín foi um general argentino e primeiro líder da parte sul da América do Sul. Participou ativamente das independências da Argentina, Chile e Peru. Muito obrigado a todos pela participação e pela atenção, e até a nossa próxima aula.